Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Diferentemente dos vídeos anteriores, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre teologia, sobre uma exposição bíblica. Eu vou começar a postar aqui no canal os estudos que a gente estiver fazendo na comunidade de fé que eu participo. Eu não vou ler o texto bíblico agora, para economizar tempo do vídeo, mas a gente vai meditar a partir de Zacarias 9:9, do Salmo 118 e de Mateus 21, do 1 ao 11. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a este vídeo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre, e que o Espírito Santo me capacite a transmitir essas palavras e possa abrir os corações e ouvidos de quem estiver me vendo e ouvindo. Amém. O que nós vamos estudar hoje e nos próximos vídeos são os eventos que antecipam a paixão de Jesus, a sua morte e ressurreição, que geralmente são comemorados no calendário litúrgico da igreja, naquilo que a gente chama de Semana Santa. A gente de tradição protestante, principalmente no Brasil, a gente tem uma aversão aos termos associados com o humanismo, em parte por questões teológicas, mas muito por questões culturais. A Igreja Evangélica do Brasil, ela não criou uma identidade própria, ela cresceu em cima do ser diferente do catolicismo. Isso é um grande problema cultural, teológico e litúrgico da Igreja Evangélica brasileira. Mas, sim, de fato, todas as semanas para nós são santas e no cristianismo não existem luas ou sábados especiais, como diz Colossenses 2,16. Mas, de fato, essa é uma semana. A Semana Santa é uma semana de caráter especial para o cristianismo, porque é a semana que nos leva à Páscoa. A gente vai trabalhar isso durante esse período de Quaresma, para dar tempo de esmiuçar com detalhes, ou com um pouco mais de aprofundamento, com um pouco mais de tempo para digerir as informações do que durante uma semana só. Todos os evangelistas, eu vou olhar para o lado porque tem minha colinha aqui no computador, tá? Todos os evangelistas relatam os episódios da morte e ressurreição de Jesus. E justamente porque a morte e a ressurreição de Jesus é o ato mais glorioso do Evangelho. É a pedra angular em que se fundamenta a teologia cristã, a fé cristã. Deus se fez homem, morreu por nossos pecados e venceu a morte ressuscitando alguns dias depois. Os eventos que duraram uma semana, a gente vai ver, como eu disse anteriormente, por quase 2 meses, deixando para retornar algumas passagens, como o sermão escatológico, em outro momento, ou a oração de Jesus em João. A gente vai acompanhar mais especificamente o relato da entrada de Jesus em Jerusalém até sua ressurreição, seguindo os passos do evangelista São Mateus. Bom, primeiramente é importante salientar, como diz alguns estudiosos, e um deles John MacArthur, que a gente comemora o Domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém, no domingo, mas não necessariamente isso foi no domingo. Ele vai dar alguns entendimentos do porquê disso, a gente vai ver isso depois, tá? Mas independente de ter sido no domingo ou não, o fato é que Jesus entra em Jerusalém. É bom a gente ter uma ideia do que pensam as pessoas a respeito do Messias. Nos estudos na comunidade a gente viu que as expectativas messiânicas que povoavam o imaginário judeu na época de Jesus eram a semelhança do que está nos livros dos Macabeus, né? Um Messias que expulsasse os invasores e se estabelecesse como rei de Israel. E é muito importante ter isso em mente, estudando a entrada de Jesus em Jerusalém. No verso 1, a gente vê Jesus saindo de Betânia com os seus discípulos e indo para a festa de Jerusalém, para a festa da Páscoa em Jerusalém, pelo caminho de Betfagé. Sobre Betfagé não se tem muita certeza, mas acredita-se, na maior parte dos estudiosos, de que trata-se de um bairro de Jerusalém, a cerca de 1 quilômetro, uma coisa bem pertinho. Enquanto andavam, Jesus chama os 2 discípulos e pede que eles vão até a aldeia buscar um jumentinho. Uma pausa. Jesus está indo para a cidade mais importante do judaísmo, uma das festas mais importantes do judaísmo. Jesus é um bom judeu e, portanto, ele vai para Jerusalém por ocasião das festas. Só que ele sempre foi em silêncio, ele sempre foi sem fazer muito auê.
sem chamar muita atenção. E muitos dos milagres, muitas das palavras que ele proferia, ele ainda pedia para as pessoas disserem, não falem isso agora, esperem chegar o meu tempo. Então Jesus manda 2 discípulos irem atrás de um animal. Não se tem certeza, porque o relato dos evangelhos não dá muita clareza sobre isso, se Jesus havia combinado anteriormente com os donos dos animais ou se ele sabia a partir de sua presciência, a partir de sua divindade, se os animais estariam lá. O que Mateus relata é que os discípulos foram, encontraram um jumentinho e a sua mãe, e como Jesus havia avisado, alguém, que Lucas vai dizer serem os donos dos animais, questiona o que eles estão fazendo. Os 2 dizem que Jesus precisava deles, então lhes deixa ir. Por estas passagens, alguns creem que os donos dos animais fossem seguidores de Jesus, e que por isso deixaram os animais irem. Mas não tem muita base textual para isso. De qualquer forma, você vê o paradoxo divino aqui. Minha tese é de que Deus é o paradoxo existencial por natureza, né? A humildade e a soberania de Jesus no mesmo ato. Lembre que Jesus estava agindo diferente do normal. Ele tinha algo em mente com essa viagem. Para isso ele pede um animal de carga, um animal usado para trabalho, para carregar ele. Se a ideia fosse ser aclamado Messias, rei, enviado, o jumento era a ideia menos comum. Reis montam em cavalos, são donos de cavalos. Jesus pede um animal usado para trabalho e ele pede esse animal emprestado. E isso ao mesmo tempo demonstra sua humildade, um animal de carga, pobreza e sua soberania, obediência aos donos dos animais e a presciência, se a gente considera que Jesus humanamente não sabia da existência desses animais. Em pregação sobre esse texto, e eu acho isso lindo, Lutero diz que, abre aspas, quem crê em Cristo precisa reconhecer riqueza sob a pobreza, honra sob o opróbrio, alegria sob a amargura, vida sob a morte. Fecha aspas. Deus é sempre assim, grande e pequeno, divino e humano, justo e gracioso. Do verso 4 ao 5, nós vemos a motivação desta cena, o cumprimento das profecias. Como a gente tem visto e é sabido, é que Jesus é a plena revelação daquilo que foi anunciado nas sombras do Antigo Testamento. Filha de Sião, que tem no verso 5, diz respeito a Jerusalém. Teu rei vem aí, outra confirmação da profecia, porque Jesus é o enviado de Deus para salvar os povos dos inimigos que os cercam. Humilde. Quando a Bíblia fala de humilde nesse texto, a primeira coisa que me vem à cabeça é Mateus 5,5, onde Jesus nos manda ser humildes. E esse é o Senhor maravilhoso que nós temos. Aquilo que Ele pede para que nós sejamos não é nada diferente daquilo que Ele é. Ele quer que nós sejamos aquilo que Ele é. Porque Ele é manso, Ele é humilde, Ele fala para nós sermos humildes e mansos. Humildade aqui pode ser traduzida como pacificador, né? Como alguém que não é que observa inerte as coisas acontecendo, mas sim alguém que toma a atitude de promover a paz. E como a gente pode ver no texto completo da profecia de Zacarias, do 9 ao 9 ao 17, ele vem como manso e humilde pôr fim aos carros de guerra e libertar os presos. Humildade e mansidão, numa perspectiva bíblica, não é inércia, e sim uma atitude construtiva no reino de Deus. No verso 6, temos a brilhante orientação da obediência de Jesus. Esse verso é lindo. Os ramos me lembram as festas dos tabernáculos, onde os judeus celebram a colheita, lembrando do tempo que passaram no deserto depois da escravidão egípcia. A Bíblia é um livro de libertação do oprimido. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é o relato teológico de um Deus livrando o seu povo da opressão. Seja da opressão literal, humana, contra outros humanos, seja a opressão que o pecado realiza em nós. Mas, de qualquer forma, a Bíblia é a revelação de um Deus que nos ama e nos liberta das opressões. Nestes dias, eles moravam novamente em tendas cobertas por ramos. Jesus ter sido louvado com ramos nos lembra que Ele é o verdadeiro Moisés, o verdadeiro libertador. O verso 9 é um trecho do Salmo 118, que não é em si um salmo messiânico, mas é um salmo de peregrinação.
Quando os judeus iam a Jerusalém, eles cantavam este salmo e recebiam a resposta deste salmo também. Aqui a gente tem uma outra grande mistura. Ao mesmo tempo que o povo canta esse salmo em honra a Jesus, também cantam por conta da tradição. Eles talvez não tinham tanta certeza da messianidade de Jesus. Porém, quando chamam ele de filho de Davi, eles estão reconhecendo que Jesus não é qualquer peregrino. Ele é da linhagem real. Ele é o fruto daquele que deveria herdar o trono. Hosana significa um pedido de socorro e era cantado como um pedido de abrigo pelos peregrinos. Ao cantarem nas alturas, a multidão reconhecia que a salvação não viria de Jerusalém, a salvação não viria dos sacerdotes, a salvação não viria do templo, a salvação viria de Deus. A gente tem aqui, vou fazer uma pausa, um homem que há 3 anos vinha realizando maravilhas, atualizava as leis dos profetas, se dizia maior que Abraão e filho de Deus, em direção à capital do reino. Era um rei em direção ao seu trono. E nós que hoje vivemos numa democracia burguesa, capenga, liberal, cheia de falhas, mas ainda assim uma democracia, talvez não tenhamos total entendimento do que isso significa. Reis entram nas suas cidades com toda a pompa possível. Trombeteiros, servos, cavalos, tesouros, um exército para acompanhá-lo. E Jesus é o rei sobre todos os reis, como diz Apocalipse 19:16. Ele vem no animal usado para carga por trabalhadores anônimos. Ele pediu emprestado esse animal. As pessoas importantes da cidade nem apareceram na cena para recebê-lo. Ele vem sem cortejo. A tradição chama essa entrada de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas eu não chamo assim. Porque eles quiserem em algum momento colocar um romantismo em Jesus Cristo. A gente hoje entende que é uma entrada triunfal porque a gente sabe que essa entrada vai levar ele para a cruz, que é o seu triunfo. Mas naquele momento era a entrada de um rei no anonimato. Jesus entra em Jerusalém aclamado como um rei desconhecido, no dia em que os cordeiros são levados para casa e para o templo a fim de serem preparados para o sacrifício. Da mesma forma, Jesus entra em Jerusalém e depois vai entrar no templo, sua cidade e sua casa, no mesmo dia, pois ele também haveria de se preparar como o Cordeiro de Deus para o sacrifício. Por isso que John MacArthur acredita que ele tenha entrado na segunda, porque ele faria mais sentido teológico. Porém, tanto faz o dia. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus para nós. Os versos 10 e 11 mostram novamente a ambiguidade. Uma multidão que entoava louvores a Deus por causa do filho de Davi e uma outra multidão assustada sem saber o que estava acontecendo. Era muito perigoso entrar em Jerusalém, ocupada por romanos, em um dia de festa, entoando algo que poderia ser identificado como revolucionário. Isso podia atrair o castigo de Roma. Por isso a multidão se assustou. Quem é este que vem sendo chamado de filho de Davi? Um título real e messiânico. E daí chega a parte que nos cabe para esse dia. E se nos perguntasse hoje quem é Jesus? Quem é este a quem cantamos louvores? Quem é este em quem a gente se reúne todo domingo? Qual seria a nossa resposta? A resposta da multidão dizia que este era um profeta de Nazaré. Nazaré, a cidade sem profeta, recebeu o maior profeta, o maior rei e o maior sacerdote da história. Que os nossos corações, sem valor algum como Nazaré, possam acolher aquele que vem em nome do Senhor. E na esperança de que Ele vem em nosso socorro, nós iniciaremos esse tempo de Quaresma. Em nome de Jesus Cristo, que a paz esteja comigo e com vocês. Até domingo que vem. Amém.